Tá no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e hoje vamos falar sobre planejamento de marketing. 2020 já está acabando e é natural os escritórios já começarem a realizar o seu planejamento de marketing para o próximo ano. E como fazer um bom planejamento de marketing para 2021? Para debater esse assunto com a gente, tenho o prazer de receber novamente aqui no Juridicast o Marco Antônio Gonçalves, que é gerente de marketing e desenvolvimento de negócios no Veirano Advogados. Marco, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Salve, Leandro. Muitíssimo obrigado aí pelo convite. É um grande prazer estar de volta para mais um Juridicast, para conversar, compartilhar boas ideias. Vamos lá. Com certeza, Marco. E, Marco, para a gente entrar no tema, ainda que o conceito de planejamento de marketing já esteja bastante difundido no mercado jurídico, vejo ainda muito escritório ser um planejamento formal de marketing. Então, para quem tem dúvida ou ainda quem não faz um planejamento, qual a importância em se ter um planejamento de marketing no escritório? Bom, na essência, eu diria que é para ir além da inércia do dia a dia, né? Que, enfim, ela é muito importante e necessária para lidar com as rotinas do escritório, mas essa inércia do dia a dia ela é de pouca utilidade para avançar e reinventar o negócio rumo ao futuro. Reinvenção, é importante ressaltar, é uma palavra assim, cada vez mais necessária para qualquer negócio que se preze, ainda mais, né, nesses dias atuais aí que a gente está vivendo. Assim, é algo importante assim, para você entender o histórico recente do seu escritório, até o momento atual, e, acima de tudo, é fundamental para você desenvolver exercícios que ajudem a vislumbrar o futuro próximo do seu escritório e o contexto maior onde ele está inserido. Assim, eu vejo como mandatório você fazer a análise SWOT, né? SWOT, aquela reflexão em torno das forças e fraquezas do escritório, né, que é você refletir sobre o lado interno e também refletir sobre as oportunidades e ameaças trazidas pelo mercado, né, que aí seria o lado externo. Mas não é só isso, né? Acho que é importante você ir além, você buscar algo mais em termos de reflexão, né, sobre o seu negócio e o contexto macro. E esse algo a mais seria pensar futuros no plural, pois devemos olhar para o horizonte e não se contentar com apenas uma única direção, mas vislumbrar diferentes possibilidades, né, diferentes futuros possíveis. E um outro ponto assim de grande importância é você traduzir essas possibilidades futuras em objetivos, né, que serão trabalhados ao longo do próximo ano para, enfim, direcionar o seu escritório. E esses objetivos, se eles forem claros, né, e bem definidos e tudo mais que for necessário, isso é muito importante. Nada é garantido, mas, enfim, tendem a gerar compromisso em todos os envolvidos, né, do seu escritório, enfim, quem tiver associado a esses objetivos, né, para que, enfim, as coisas andarem bem, né, esse planejamento ele seja executado dentro do possível, ao máximo, se possível, e traga resultados efetivos, concretos. É importante relembrar, né, que se você não tiver um mínimo de execução, algo precisa ser revisto. E um outro ponto, né, em termos de período a ser planejado, assim, um ponto de atenção é planejamentos podem ser realizados para mais de um ano, tá? Mas considerando a dinamicidade, né, desse mundo VUCA aí, em que a gente está inserido, ou seja, um mundo de volatilidade, de incerteza, de complexidade, ambiguidade, e não só, enfim, o mundo VUCA como um todo, mas, enfim, tudo que ele traz, né, pandemias e outras coisas, eu penso que é recomendável você focar no próximo ano, né? Planeja com foco no próximo ano, mas, assim, mantenha um olho no horizonte além desse período planejado. Eu diria que aí você tem algumas boas razões para se planejar. Perfeito, Marco. E já que você falou do próximo ano, por onde começar o planejamento de marketing em 2021 do escritório? Eu diria que você tem que promover muitas reflexões e muitos debates, né, entre as lideranças do escritório, tanto do lado dos sócios, dos advogados, quanto do lado do pessoal administrativo, e muito na linha do que eu já falei, questão de fazer análise SWOT, que é uma ferramenta assim, muito tradicional de apoio a qualquer processo de planejamento, que ela realmente permite você olhar para dentro e, ao mesmo tempo, também olhar para fora e ver o que está funcionando, o que não está, o que o escritório tem de bom, o que não está legal e o que está rolando no mercado, né? Quais são as oportunidades, quais são as ameaças, enfim. Acho que é um processo muito importante. E do lado administrativo, né, assim, é fundamental
envolver, né, o pessoal de marketing, mas na falta de pessoal dedicado, né, acho que isso depende muito aí do porte do escritório, de como ele está organizado, né? Assim, no mínimo você tem que envolver assim um gestor geral, né, das atividades do escritório, ou enfim, quem quer que tenha conhecimento mais profundo do lado administrativo, especialmente do lado financeiro do negócio. E eu diria que assim, independente do porte do escritório, planejamentos de marketing ou até planejamentos mais amplos são trabalhos que devem sempre ser realizados a quatro mãos, ou seja, advogados e pessoal administrativo trabalhando juntos de mãos dadas. Em escritórios maiores, por exemplo, assim, é muito comum você ter, né, o chamado planejamento estratégico, né, que é mais amplo e contempla também aspectos de marketing, mas na verdade é algo assim mais macro para a organização, mas que por sua vez ele é traduzido em planejamentos dedicados, preparados pelas diferentes áreas, né, não só o marketing, mas enfim, finanças, tecnologia, pessoas, etc. Agora, se a gente for para uma realidade de escritórios menores, o recomendável é você desenvolver planejamentos mais objetivos, assim, bem direto ao ponto, enfim, para que você, assim, tenha maior chance de executar e, consequentemente, de ter sucesso. Eu diria assim, quanto maior e assim mais complexo um plano, né, menores são as chances dele ser executado. As pessoas olham e ficam paralisadas e nada acontece. Eu já passei por isso nos meus tempos de consultoria e posso dizer que é bastante frustrante. E como também, assim, eu já disse e costumo dizer em aulas e palestras, é melhor você começar pequeno e obter algum resultado do que querer abraçar o mundo, né, e enfim, nem sair do lugar. E Marco, imagino que antes de começar um planejamento para o próximo ano, seja importante avaliar como foi o ano corrente. Então, como analisar os resultados de 2020? O que o escritório deve olhar? Essa é uma boa pergunta, né? Até porque o ano também não é exatamente um ano comum, né? 2020 Certamente. é um ano assim bastante único, bastante desafiador, que assim, tem o lado positivo de estimular a criatividade de muitos negócios, mas tem também outro lado, muitos negócios sofrendo assim muito impacto, né? Outros talvez até agora sem entender, né, o que aconteceu, o que está acontecendo, enfim, será falta de planejamento que está por trás disso, né? E o pior, você tem negócios que nem sequer tiveram a oportunidade de entender alguma coisa, entendeu? Foram atropelados. Então, assim, é bem complicado. Mas, assim, falando, assim, na nossa realidade aí dos escritórios de advocacia, cada negócio, ele tem a sua realidade e, idealmente, deve sempre acompanhar o que acontece, né? Independente de você estar numa pandemia ou não. Então, assim, num contexto como o atual, você tem que, obviamente, né, redobrar a atenção ao negócio como um todo, tomar as medidas que forem necessárias, isso inclui decisões muitas vezes duras, que tem relação, né, explícita com a sobrevivência do negócio e acompanhar, né, assim, acima de tudo, né, o grande termômetro, né, que é o desempenho financeiro do escritório. É a espinha dorsal que dita o ritmo que tiver que ser frente à pandemia, né, que, enfim, é o que nós temos aí nesse ano de 2020. Agora, assim, especificamente em termos de marketing, que é o nosso foco mais imediato aqui, é preciso entender, né, o que funcionou e tem funcionado, né, desde o início do ano, né, desde janeiro. Idealmente, em relação ao que foi planejado. A gente está falando aqui em planejar 2021, mas, como você mesmo colocou, né, você tem que olhar para o que aconteceu antes. A gente imagina que o que está acontecendo agora, ao longo de 2020, tenha sido planejado no final do ano passado. Né? E, no geral, especialmente em termos de marketing, né, que é o nosso foco aqui, é preciso entender assim, o que funcionou e tem funcionado desde janeiro, né, desde o início do ano, idealmente em relação ao que foi previamente planejado, né, porque se a gente está falando em planejar 2021, é importante que a gente analise os resultados de 2020, que, por sua vez, idealmente, né, deveriam ser fruto de um planejamento, né, feito no final de 2019. Então, assim, existe um planejamento para referência, ele foi repensado, né, com toda essa pandemia. Enfim, é importante também entender o que não funcionou a contento e precisou de ajustes, adaptações, ou até mesmo ser interrompido. E talvez, assim, o mais importante seja entender o que surgiu de novo, né? É fruto da combinação da criatividade, que eu já citei, com a necessidade de adaptação, sobrevivência, muitas vezes forçada a esses novos tempos. Tem muita coisa que acontece não porque você quer, mas porque você se viu, assim, acuado e a sua única saída foi tomar determinada atitude. E eu acho que, assim, um bom exemplo são os webinars. A tecnologia, claro, evoluiu muito, e a tecnologia hoje ela é muito boa aí com o Zoom e tantas outras ferramentas, mas ela é uma tecnologia assim, que já existe há mais de duas décadas, tá?
Mas só em 2020 é que ela ganhou prioridade no ferramental de marketing dos escritórios brasileiros, tá? Porque, assim, o pessoal lá de fora já entendia a relevância da ferramenta e já usava, mas aqui, por que adotaram tanto, né, webinars, lives e afins em 2020? Porque não foi mais possível você realizar eventos presenciais, né? Que são, assim, uma das ferramentas de marketing assim, mais usadas pelos escritórios, pelo menos pelos de médio e grande porte. O evento presencial, né? Café da manhã, seminários de meio-dia, de dia inteiro, etc., são muito usados. Só que no momento que você não pode mais fazer, você precisa, né? Você está ali acuado, o que eu faço? Tecnologia dos webinars, né? Já existe há décadas, mas enfim, vamos usá-la, né? Então, é positivo, claro, a gente tem que olhar pelo lado positivo. E acho que uma outra ferramenta que a gente pode citar é o e-mail marketing, só que diferentemente, né, de webinar, ele já estava sendo usado, né? Já é uma ferramenta, assim, digamos, batida, mas ela também cresceu muito em uso ao longo de 2020, né, com todo aí o fluxo de conteúdos sobre a Covid. E Marco, ainda falando desse ano atípico, né, de 2020, né? O que você acha que a pandemia trouxe de aprendizado sobre se fazer um planejamento de marketing? Bom, a vida tem que ser encarada, né, como um constante aprendizado, né? Aprendizado é algo que, enfim, faz parte do início ao fim e certamente a pandemia trouxe, assim, muitos aprendizados, muitos, assim, acho que eu já mencionei aqui, mas, assim, vou reforçar alguns, tá? Perfeito. Acho que um grande aprendizado é que o mundo VUCA, né, ele é muito mais do que um termo, uma sigla da moda, né, repetido à exaustão. É uma realidade concreta, né, que se as pessoas ainda tinham, assim, alguma dúvida, né, ela foi devidamente rechaçada pela pandemia, né, assim, acho que agora mais do que nunca, né, uma potencial pandemia deve ser considerada em qualquer planejamento. Então tá aí, assim, um bom aprendizado, pandemias existem, e o outro aprendizado o mundo VUCA realmente é uma realidade, não é só uma sigla, assim, que não nos afeta, né? E indo além, assim, acho que a gente tem que desenvolver um grau cada vez mais elevado, assim, de criatividade, inovação, a flexibilidade, resiliência, adaptação, e, enfim, tudo mais que for necessário para lidar com esse mundo aí imprevisível que a gente, enfim, qual a gente vive, no qual a gente trabalha, né? Então, assim, a gente tem que lidar com ele da melhor maneira. E eu acho, assim, advogados e pessoal administrativo, eles precisam, tá, desenvolver um mindset de adaptação. E adaptação talvez seja a palavra que melhor traduz o que a gente precisa nesse momento. Sim, é claro que a gente precisa de muitas outras coisas, mas adaptação, para mim, tá, Marco falando, né, ela traduz a capacidade do indivíduo em lidar com esse mundo volátil, idealmente minimizando as dores de estar, né, de viver, de trabalhar nesse mundo volátil. E assim, o grande desafio quando a gente fala de adaptação, de capacidade de se adaptar, é que assim, o ser humano, né, ele tem aversão à mudança, né? O ser humano ele quer que tudo continue como sempre foi. Só isso já é uma dor assim muito, muito, muito forte. E se você não resolver isso, eu acho que não dá nem para falar muito em criatividade, inovação, flexibilidade, etc. Acho que você tem que primeiro se adaptar para depois você partir para o ataque. E tem um outro aprendizado assim, igualmente importante, que acho que tem a ver mais ou menos com o que eu já falei, mas é só reforçando. Se for para planejar, planeja para um ano no máximo. E como eu já disse, mantendo, né, atenção além desse período. E assim, por último, assim, eu penso que quem conseguiu ou está conseguindo passar por essa pandemia, seja lá como for, né? Alguns passam melhor do que outros, né? Mas enfim, certamente vai estar melhor preparado, equipado para enfrentar pandemias futuras que, como a gente bem sabe, né, assim, infelizmente é uma possibilidade. A gente não sabe quando, mas assim, é uma possibilidade e certamente quem planeja tem que estar preparado para isso. Um ponto muito importante é que assim, os riscos futuros, eles não se limitam a pandemias. O que é que acontece, né, se tivermos pela frente algo assim igualmente inesperado, como foi a pandemia, mas assim completamente diferente e desafiador? Como se preparar para isso, né? Então tá aí um ponto aí para reflexão. E Marco, voltando ainda para os alicerces de se fazer um bom planejamento de marketing, o que todo planejamento de marketing deve ter? Estrutura, né? Ele deve seguir assim um mínimo de estrutura e se formos trabalhar um modelo mais assim objetivo e direto, que é o meu preferido, tá? Eu acho que a gente tem que ser mais direto ao ponto. Começa também, né, contemplando, né, a já mencionada análise SWOT, né? Só relembrando, né, aquela análise das forças e fraquezas do escritório frente às oportunidades e ameaças do mercado, né? Que é uma análise que, se ela for bem feita, né, ela gera assim, uma ótima reflexão sobre o negócio, o seu contexto e,
como a gente já falou, né, assim, pensando no ano que está aí adiante. E mantendo essa objetividade, tem que definir, né, os objetivos e metas a serem alcançados e traduzi-los em ações, em responsáveis, em prazos, né, que é muito importante, está muito relacionado à execução, são os prazos, né, orçamento, que vai ser necessário para que essas ações sejam levadas adiante. Às vezes você pode ter uma ação que não demande nenhum investimento financeiro, mas outras certamente vão demandar investimento financeiro, e todas elas, claro, e aí que está o desafio, né, elas demandam investimento de tempo dos envolvidos, né, dos responsáveis. E é claro, você precisa definir métricas, né, indicadores para você acompanhar e você saber se aquilo ali que foi planejado, se está acontecendo, como está, em que momento está, porque, enfim, você planeja, idealmente você executa, e durante a execução você já está acompanhando, e no final do período você faz aquele fechamento, né, até como parte já do planejamento do próximo ano, né, como a gente já falou. Então, assim, esse é um exemplo de estrutura, assim, bem simples, bem objetiva, bem direto ao ponto, né, que, assim, me parece ser fácil, né, para ser entendida, né, por todos que forem indicados como responsáveis, e por tabela, assim, é igualmente fácil de você transpor para algum desses programas aí que você tem aí de gestão de projetos, né? E eu não falo nem do Microsoft Project, que é, enfim, um negócio assim bem mais complexo, mas você tem da Microsoft o Planner, né, que faz parte, acho que, do Office 365, que ele é super simples, funciona junto com o Teams, então você planeja, você já faz reunião, você já faz call, já está tudo ali embutido. Acho que essa integração é muito importante. Ou você pode, enfim, utilizar qualquer uma dessas tantas opções que você tem aí pela internet, é só pesquisar, você tem muita opção. Agora, além da estrutura, o que deverá ser considerado em termos de objetivos, metas, aí isso varia muito de cada escritório em relação àquilo que é prioridade para o seu momento atual e futuro. Entendo como, assim, muito difícil indicar algo específico que deva constar em todo o planejamento, mas tem um aspecto que eu considero, eu entendo assim como assim mandatório, mas que esbarra no conservadorismo característico da profissão, cujo, assim, um dos principais resultados, assim, que são mais visíveis, é que todos os escritórios, ou pelo menos a maioria, tá? Todos eles fazem mais ou menos as mesmas coisas em termos de marketing, com pouquíssima inovação real. Isso é uma generalização, mas, assim, eu considero que ela reflete muito da realidade que nós vivenciamos no nosso mercado. Então, assim, eu tenho uma recomendação aqui, é mais um recado, na verdade, que os escritórios, né, e seus profissionais, eles estejam, assim, cada vez mais abertos e receptivos, seja no dia a dia, seja em planejamentos, ou onde fizer sentido, né, a algumas palavrinhas, assim, muito, mas muito especiais, tá? São elas novo / diferente. Eu acho que é você estar aberto ao que é novo, às novidades. Tudo, claro, você tem que trazer para perto e avaliar, claro, mas, assim, você tem que estar aberto. Eu acho que existe muita resistência, que tem muito a ver com a outra palavra, que seria risco, que, assim, risco ele é inerente a qualquer negócio e deve ser considerado, assim, de forma mais explícita. Tá? É claro que alguns riscos, eles idealmente devem ser, assim, minimizados e evitados, mas, assim, risco faz parte, e acho que muitas vezes você tem que abraçar o risco, porque risco está, assim, diretamente ligado a uma outra palavra muito importante. Acho que talvez seja uma das palavras, assim, que eu mais gosto, que é experimentação. E assim como risco, né? Você precisa sair do lugar comum, você precisa experimentar. E experimentar nem sempre garante que você vai acertar. Muitas vezes você vai experimentar e você vai errar, né? E a gente, né, falou aqui de aprendizados da pandemia, e errar significa você aprender. E, assim, é impossível você crescer sem errar. E eu acho que um problema que você tem nos escritórios é que ninguém quer errar, ninguém quer experimentar. As pessoas só querem certezas. Ah, eu quero iniciar esse projeto e eu quero que ele dê 110% certo. Eu não quero erros, eu não quero problemas, eu não quero riscos, eu não quero dificuldades, desafios, etc. Eu quero somente acertos. E a grande verdade é que, se você não errar, se o erro não fizer parte, você não vai aprender nada. E isso aí remete para uma outra palavra que, assim, só para reforçar, que é aprendizado. Enfim, tudo é aprendizado, e tudo isso está relacionado com inovação. Você não tem inovação sem experimentação, sem lidar com risco, sem abraçar o novo, sem errar. E reinvenção, outra palavra que a gente já falou aqui, e por aí vai, né? Algumas dessas palavras, elas meio que são sinônimos, tá? Mas todas elas devem ser consideradas. Elas são muito importantes, porque, assim, o mundo VUCA, né, ele demanda que elas sejam colocadas em prática real, prática concreta. E, Marco, agora falando de timing para esse planejamento, quando iniciar o planejamento de marketing, né, do escritório, e até quando ele deve estar pronto?
Olha, eu iniciaria no último trimestre do ano. Pode-se começar antes, é claro, né? Porque, assim, 3/4 do ano já foram e você já tem uma boa noção de resultados, né, obtidos, idealmente frente ao planejamento do ano anterior, né, para que você tome como referência para pensar esse próximo ano, né? Claro que isso não te impede de trazer novas ideias, mas você tem que olhar o que funcionou, o que não funcionou, o que vamos continuar, o que vamos descontinuar e etc. E eu diria que idealmente deve estar pronto, né, até o final do ano. Só que aqui, assim, na verdade varia, né? Cada escritório tem a sua realidade. Escritórios menores, certamente, eles terão muito mais agilidade em planejar do que escritórios maiores, com muitas pessoas e áreas envolvidas, né? Uma certa dose de burocracia, porque não dá para fugir disso, e prazos concorrentes e tudo mais. Então, varia, mas acho que assim, o último trimestre do ano é um momento para se refletir sobre o ano e planejar o próximo. E dentro da estrutura do planejamento de marketing do escritório, quais metas, independente da estratégia do escritório, qualquer planejamento de marketing devem considerar? Aqui vai muito na linha, né, da minha resposta sobre o que o planejamento de marketing deve ter, mas como a gente está falando de algo independente da estratégia macro do escritório, né, aí assim, eu acho que assim, é difícil dar uma resposta precisa, mas o que eu gosto, eu resumo assim numa espécie de mantra, tá, que eu costumo trabalhar lá com o meu time, que é o seguinte: o que fazemos que devemos abandonar, o que fazemos que podemos e devemos fazer melhor e, muito importante, o que não fazemos que devemos adotar, passar a fazer. E dessa reflexão, o que sair de mais impactante dessa reflexão, certamente, assim, eu diria que é um bom candidato, né, a virar uma meta, tá? E talvez soe como algo genérico, mas veja, eu tenho essas respostas para o meu escritório, mas eu não tenho essa resposta para os outros escritórios, porque eu não sei qual é a realidade deles. Então, na verdade, você tem que olhar para o que você faz no seu dia a dia e questionar. Isso aqui está dando certo? Isso aqui está dando resultado? Isso aqui está bacana? Ah, olha, isso aqui, olha, os números mostram que não faz o menor sentido manter, vamos deixar de lado, né? Claro, tem que justificar com a liderança e tudo mais, mas enfim, vamos tentar derrubar isso, porque não está fazendo sentido. Você está gastando tempo e você não está tendo retorno, quando você poderia, de repente, pegar esse tempo e investir numa nova atividade que seria muito bacana, de repente, alguma coisa experimental, só que o teu tempo está preso numa atividade do dia a dia, né? Aquela inércia do dia a dia que eu mencionei, que não leva ninguém a lugar nenhum, não traz resultados. E você também tem que olhar, isso aqui que a gente faz, isso aqui está bacana, vamos continuar fazendo. Mas ainda assim, dá para melhorar essa atividade e por aí vai. Agora, é claro, você tem que diferenciar aí aquilo que realmente faz parte do dia a dia e talvez, mesmo com ajustes, vai continuar fazendo parte do dia a dia, de algo que realmente vai fazer sentido você explicitar como uma meta. Então, assim, talvez uma mudança muito radical em algo que já é feito, eu diria que faz sentido você transformar em meta. A adoção de algo completamente novo também faz sentido você colocar num planejamento. Mas se você tem lá uma atividade rotineira que você entende que ela tem que ser mantida, mas apenas passar por pequenos ajustes, isso não precisa necessariamente, ao meu ver, tá, virar uma meta. Enfim, esse mantra aí eu gosto muito dele, tá? Eu tomo assim como algo assim pro dia a dia, tá? Independente de planejamento. Eu acho que assim, de tempos em tempos você tem que estar olhando para o seu dia a dia, para o que está sendo feito e refletir. E claro, muitas vezes você não está em época de planejamento, e dependendo da urgência do que você detectar, né, como resultado do planejamento, você já vai ter que botar em ação logo, mas se de repente for gerenciável, você joga um pouco mais para frente aí e contempla aí no planejamento. E falando de números, Marco, uma dúvida comum entre os escritórios é sobre o quanto a banca jurídica deve investir em marketing. Existe um percentual do faturamento do escritório como benchmark para investimento? Essa daí é uma boa pergunta, tá? É uma pergunta muito comum, mas de difícil resposta. Mas vamos lá. Talvez um caminho seja você traduzir o seu planejamento num orçamento associado e avaliar se esse número que resulta, né, ele faz sentido para o que o seu escritório, né, deseja obter e principalmente para a sua realidade financeira. E uma vez definido assim um plano e um orçamento associado, é fundamental assim não só executar esse plano, mas avaliar os resultados obtidos para identificar, né, quais investimentos, tanto de tempo quanto de dinheiro, deram retorno face àqueles investimentos de pouco ou nenhum retorno, assim, um pouco na linha do que a gente tem falado aqui. E o que sair daí, né, deverá ser encarado como aprendizado e considerado no próximo planejamento. Só para assim, reforçar aquilo que eu respondi à sua pergunta anterior. Agora, em termos de percentuais, que é o que você quer saber, assim, difícil você chegar a um número mágico, né? Porque, assim,
Os escritórios têm portes distintos, realidades distintas, investimento em marketing também distinto e tudo mais distinto, mas ainda assim, essa é uma pergunta muito comum em estudos de mercado. E claro, o estudo de mercado, ele pergunta isso, as pessoas respondem, depois compila e gera esse número, que assim, ele é meramente um número de referência para uma comparação assim bem superficial e nada além disso. Na segunda edição de um estudo chamado O Estado do Marketing Jurídico, que eu desenvolvi com parceiros lá em 2011, e que na época o foco era escritórios, né, no Brasil e no México, mas os respondentes, se eu não me engano, foram majoritariamente escritórios brasileiros. Nós fizemos essa pergunta e, assim, 45% dos respondentes ficaram na faixa de investimento em marketing como 1 a 3% aí do faturamento do escritório. Eu já li também, enfim, inúmeros estudos desenvolvidos por terceiros, e eles também trazem médias semelhantes. Talvez mais comum você ter o número 2, né, 2%, mas você pode ter mais, 3, 4, 5%. De novo, são meras referências, tá? É válido assim você calcular esse percentual para o seu escritório Certamente. e comparar para ver como você está, mas é ver como você está, entre aspas, porque o que vale é o que eu falei no início, né? Defina um orçamento que se adeque ao seu plano e à sua realidade. De repente, comece pequeno, vai vendo se dá resultado, quanto que foi necessário para você ter aquela ação e vai crescendo. Eu acho que, claro, o mundo VUCA, ele demanda muita agilidade, né? Tudo para ontem, mas assim, é melhor, como eu já falei, né, você começar pequeno e ter algum resultado do que querer abraçar o mundo. Assim, eu vejo muito um problema de todo mundo querendo abraçar o mundo, não querendo perder nada. Acho que é preciso foco, né? Eu não lembro se eu comentei sobre foco aqui, mas foco é uma palavra importante para se ter em mente. Abrir demais, às vezes não, acho que tende a ser muito problemático. Então, assim, foco, idealmente até cirúrgico, é muito importante. E Marco, considerando todo o avanço tecnológico que temos, vemos uma profusão de canais digitais. São redes sociais como LinkedIn, Instagram e agora até o TikTok. Temos também as lives e webinars que você mencionou, que fizeram muito sucesso durante essa pandemia. Ou seja, tem muitos canais digitais para um escritório estar presente. E a questão é, um escritório deve estar em todos esses canais ou não? Bom, a princípio, todos eles, ou pelo menos a maioria, coisa chamada marketing digital, né? Que já era importante, ficou ainda muito mais importante com a pandemia e todos os aprendizados que ela nos trouxe e continua nos trazendo. Mas, assim, vou comentar alguns aqui. Mais uma vez, cada escritório tem que ver a sua realidade e entender o que é possível ou não. Não adianta você ver algo e falar assim, nossa, que ideia legal que o Marco passou, estou com muita vontade de implementar ela no meu escritório, mas ela não acontece porque na hora de implementar, o pessoal do marketing depende desse ou de outro sócio e aí, de repente, a parceria a quatro mãos não acontece, entendeu? Então, é por isso que eu falo, é melhor focar e fazer menos coisas do que, enfim, querer abraçar o mundo e não fazer nada. É importante sempre ter em mente, para qualquer ideia, inclusive acho que eu vou comentar aqui, é que, assim, você tem que entender, acho que tem que refletir um pouco sobre, tá, eu gostei desse recurso, se eu for implementar no meu escritório, o que significa? Muitas vezes você tem realmente condições financeiras de implementar. Esse nem é o problema, mas o problema passa a ser o quê? Passa a ser a implementação propriamente dita, né? O investimento de tempo necessário de ambos os lados, do lado dos advogados, dos sócios e do lado do pessoal de marketing, do pessoal administrativo, para que aquilo ali aconteça, entendeu? Isso tem que ser pensado antes de se tomar uma decisão. Então, assim, quando a gente fala em canais digitais, você tem, assim, site institucional, acho que é o canal mais básico que tem, né? Que tem que funcionar como um grande hub de toda a produção de conteúdo do escritório e também, dentro do que for possível, de conteúdos de terceiros que citem, né, o escritório, os seus integrantes, além daquele conteúdo usual de sites de escritórios, né? Que são currículos, descritivos de áreas, texto de apresentação do escritório, formulário de contato e etc. Aí você também tem, né, redes sociais, você não pode abrir mão de redes sociais atualmente. São muitas, mas, mais uma vez, é preciso focar. Pelo menos LinkedIn, porque ele tem um viés profissional e é onde os seus clientes atuais, potenciais, parceiros se encontram, e outros públicos, né, estudantes, imprensa, etc. Então, assim, LinkedIn no mínimo,
Se você tiver condições, claro, Facebook ou Instagram, ou até Twitter, se fizer sentido, tá? Twitter no início não fazia sentido para mim, depois passou a fazer algum sentido, mas acho que já tem, assim, uma década que para mim não faz muito sentido, mas talvez seja aquela questão. Eu não investi tempo em usar o Twitter, até porque eu estou focado em outras redes. Então, assim, vai muito do que faz sentido para cada um e da capacidade de investimento, não só financeiro, mas investimento de tempo, né? Acho que o grande desafio é o investimento de tempo, mais do que financeiro. E-mail marketing é um outro recurso que é fundamental, mais ainda agora em tempos de pandemia, né? O e-mail marketing certamente é relevante, né? Que chegue no tempo correto para quem tem que chegar. Um outro ponto que eu já falei muito são as webinars, lives, mesas redondas e variações de você estar ao vivo para outras pessoas, né, com sua câmera, com seu microfone, com slides, com vídeos, o que fizer sentido, que realmente assim passaram a ser usados assim para valer, né, com a pandemia e que eu espero assim continuem sendo adotados no pós-pandemia. Você também tem assim vídeos, podcasts e afins. Acho que qualquer conteúdo audiovisual ele tende a gerar mais engajamento, ele turbina as redes sociais do que um conteúdo meramente textual, e aqui também você tem que lidar com plataformas como YouTube ou Vimeo, né, no caso de vídeos, ou Spotify e outras de áudio, né, para você ter aí o seu podcast, como nós estamos fazendo aqui. E essas são 5 ideias que, claro, nenhuma aqui é novidade. Eu acho que todas elas, idealmente, o escritório tem que estar presente com qualidade, da melhor maneira possível. Algumas elas demandam menos investimento financeiro, como eu já falei, e mais investimento de tempo. Todas elas demandam, né, investimento de tempo, né, para que você tenha melhores resultados. Então, assim, não tem como fugir desses canais, e certamente existem outros que eu não estou lembrando aqui para citar, e certamente o futuro trará outros que deverão ser considerados, né? Não é porque surgiu algo novo que você tem que adotar às cegas. Eu acho que você tem que trazer para si e avaliar, né, a questão lá do novo, do diferente. Não é simplesmente também, eu negava tudo, agora eu aceito tudo. Não, você traz para você e avalia. Faz sentido aqui para o nosso escritório, para o nosso perfil, para a nossa cultura, para o nosso planejamento, tá? E é importante, né? Esses são canais que estão sob controle praticamente absoluto do escritório, né? Mas é importante também relembrar a importância da imprensa tradicional, né? Que, sim, há muito ela está presente na internet e pode ajudar, né, na publicação de artigos, notas, né? Entrevistar os advogados, e aí com isso você vai ter reportagens e o que mais fizer sentido. Enfim, sites de jornais e revistas, né? Eles também são um canal digital, né? Eles foram para o mundo digital no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, assim, é um canal digital. Ele não está, obviamente, sob controle do escritório, mas ele é um canal digital ao alcance de relacionamento, né, que você possa desenvolver. E como é algo que não é o escritório, ou seja, é algo que parte de terceiros, né, ele agrega, né, reputação, né, para o escritório e para os seus advogados. Marco, para a gente finalizar, quais são as principais tendências para o marketing jurídico em 2021? É uma ótima pergunta. Confesso assim que eu leio e participo assim de tantos cursos, webinars e afins que eu já nem sei mais distinguir a origem de tantas ideias que circulam atualmente pela minha cabeça, mas não sei nem dizer se elas necessariamente assim são especificamente tendências para 2021. Mas certamente elas trazem assim pontos que merecem atenção e reflexão, né? Acho que reflexão é uma outra palavra aí também muito importante. Eu já notei que eu falei ela algumas vezes, né? Mas vamos lá, vamos listar aqui algumas ideias barra tendências, tá? A gente ainda está aí no meio da pandemia, né? Sabe-se lá, né? Por quanto tempo que isso vai continuar. Eu espero, assim, que até o meio de 2021, no máximo, né, as coisas estejam melhores, mas enfim, a gente não tem essa informação hoje. A gente segue acompanhando. Mas, enfim, tudo aquilo que eu falei, né, sobre canais digitais merece especial atenção porque o mundo passou e está passando por uma grande transformação digital motivada aí pela pandemia. E acho que, assim, uma tendência que já vinha se desenvolvendo, mas que certamente vai estar e vai continuar, né, acelerando, é que, assim, o marketing, a gente está falando aqui de marketing, ele vai demandar cada vez mais investimentos em tecnologia, que engloba não só esses canais digitais, né, os que existem hoje, os que vão existir amanhã,
mas também em toda a parte de sistemas tecnológicos que rodam lá no back-office do escritório, ou na nuvem, ou onde quer que seja, e que operacionalizam assim de tudo, né? As várias iniciativas de marketing, principalmente aquelas que são digitais. E ainda sobre tecnologia, né? Acho que tecnologia é algo assim, vai ter cada vez mais essa interseção, né? De marketing e tecnologia, não tem como fugir disso. E eu faço ênfase, né, nos webinars, nas lives, né, que enfim, tem tudo, né, para se estabelecer como um canal digital permanente, né, adotado, né, pelos escritórios. Mas assim, é claro que alguém pode chegar e falar assim, no momento a gente está saturado aí de ofertas, de webinars, de lives, de eventos completos, né, não só na advocacia, né, assim, eu pelo menos assim, estou sendo bombardeado por eventos completos, totalmente gratuitos, assim, com 20, 50, 100 palestras, que eu me inscrevo e acabo não assistindo, porque assim, dá até curto-circuito na cabeça. Mas assim, eu concordo, eu acredito muito, assim, que temas atuais que sejam realmente relevantes, eles sempre encontrarão o seu público. E uma outra coisa, essa saturação que a gente está vivendo hoje, ela é fruto do momento. Certamente ela vai diminuir para o ano que vem, e aí a gente vai ter uma programação assim mais dosada e mais focada em qualidade e menos em quantidade, né? Eu acho que é melhor assim você, sei lá, fazer 1, 2 webinars matadores em um mês do que você fazer 5, 6 que talvez não tenham o mesmo impacto, né? Acho que um ponto importante quando a gente fala de webinars, lives, etc., é que você tem uma ferramenta, né, que operacionaliza isso. E essa mesma ferramenta, ela pode ser utilizada para você fazer essas mesmas coisas, né, palestras, treinamentos e o que for, mas com foco nos clientes, nas equipes dos clientes, né? Isso é algo muito legal, que dá muito resultado, mas que, assim, eu tenho a percepção de que pouca gente faz, tá? Uma outra tendência importante, fundamental, né, eu diria, mas assim, não necessariamente trivial em termos de implementação, é a integração crescente de todos os dados que são gerados pelos canais digitais que o escritório utiliza. Sites, redes sociais, e-mail marketing, webinars, enfim, tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Assim, quanto mais integração a gente conseguir integrar dessas informações, né, melhor vai ser assim a nossa visão e o conhecimento de tudo que a gente está fazendo em termos de marketing digital, né? Porque assim, como a gente não tem uma integração ideal, né, entre site, rede social e e-mail marketing, para dar assim um exemplo com 3 elementos, muitas vezes o que você faz? Você envia uma mensagem, essa mensagem ela está chamando a atenção para um alerta, e quando a pessoa clica no alerta, ela, para ler esse alerta, ela tem que ir para o seu site. Tudo bem, essa informação fica logada aí no seu site. É a mesma coisa com redes sociais. Você faz uma postagem destacando, enfim, algum artigo que foi colocado no seu site. Essa informação também fica registrada no log do site e você pode analisar lá usando o Google Analytics, qualquer outra solução. As redes sociais também trazem, né, seus analytics e os sistemas de e-mail marketing idem, mas a grande verdade é assim, eles não conversam entre si para que você tenha uma visão única. Então, assim, é uma tendência de que dados de diferentes iniciativas precisam, sim, ser integrados para que você tenha uma visão holística do todo e, com isso, você possa ter estratégias de marketing digital bem mais robustas, bem mais completas, porque aí você não vai enxergar partes do todo, você vai enxergar o todo. Então, você vai ser bem mais, assim, preciso, por um lado, no entendimento do que dá certo, e, por outro lado, na tradução do que dá certo em novas ações que, idealmente, deem certo. E, assim, para fechar, tem uma tendência assim, que eu estou acompanhando bastante assim, de perto no momento, que é a chamada automação de marketing. A automação é outra palavrinha assim, super importante, né, nesse mundo atual aí de inteligência artificial, aprendizado de máquina e dinamicidades do mundo VUCA, né? A automação ela vai bem perto de integração. É algo assim que é muito comum, né, no marketing de empresas, de produtos e serviços. É mais uma novidade aí na nossa realidade aí de escritórios, principalmente aqui no Brasil. Não consigo lembrar assim de um exemplo de ter visto alguma coisa aqui de escritório brasileiro que utilize automação. A gente costuma ver isso muito em consultorias, né? PwC, Deloitte e outras, né? Que, enfim, estão aí dentro do leque de serviços profissionais, nos quais, né, a advocacia está inserida. Mas, enfim, em linhas gerais, automação, assim, é um recurso para complementar, em alguns casos até substituir tudo aquilo que é feito manualmente, como, por exemplo, envio de informativo. Você substituiria isso ou tornaria pelo menos uma parte disso, né, automatizado, né, e sendo gerado a partir da interação, né, de visitantes com o seu site ou com o formulário de preferências de comunicação, né, para dar alguns exemplos.
O visitante ele entra no seu site, ele faz determinadas ações ou ele interage com um formulário self-service aí de preferências de comunicação, né, que a gente falou bastante lá no Juridicast sobre CRM. Sim. E o que isso provoca, né? Isso provoca processos automatizados como envio, né, de mensagens customizadas, informações de interesse desses visitantes, né, sem que, assim, a pessoa do marketing tenha que ir lá e fazer alguma coisa específica, né? É claro, existe uma configuração prévia, né, para que, digamos, essa mágica, né, entre aspas, aconteça. Assim, um outro bom exemplo que você vê muito aí pela internet, mas você não vê tanto assim em escritórios, é quando você prepara um material bacana, tipo um white paper sobre algum tema aí do momento, e como é que funciona, né? Em vez de você colocar no teu site e o visitante chega lá e já clica direto, já obtém o PDF, ele clica porque ele está interessado, seja no e-mail marketing, na postagem ou no próprio site, e todos vão ser levados para uma mesma página que vai conter o quê? Um formulário simples, onde a pessoa vai entrar com o mínimo de dados para ela, enfim, ter acesso, né, a esse material. Ela pode já ter acesso na tela seguinte, uma vez que ele preencher, ou receber de maneira automatizada, né, uma mensagem que vai trazer esse material anexo ou um link para ele, né, reforçando, né, todo esse processo, né. Como eu falei, isso seria assim um processo que você configuraria, né, você teria um pequeno trabalho de configuração, mas uma vez configurado, ele se repete sozinho quantas vezes chegar um visitante e preencher o seu formulário, seja lá o que for que você tiver definido para que aconteça, né? E o bacana aí, né, mais uma vez voltando, né, ao nosso Juridicast sobre CRM, é que você vai estar por tabela alimentando o mailing do escritório, né? Porque se a pessoa preencheu para obter o material, é porque ela teve um mínimo de interesse, né? Então, assim, é uma troca válida, né? Ela cede os dados dela e obtém, né, um material em troca. Claro, isso, né, idealmente aí de acordo aí com as nossas legislações vigentes, né, em especial a LGPD, né, a gente não pode abrir mão de considerar isso, mas sim, a automação eu acho uma ideia bem bacana aí, ainda estou aprendendo bastante a respeito, tenho lido, enfim. Mas enfim, essas são algumas ideias, existem outras, mas se a gente for aí seguir a minha linha de que tem que focar, eu acho que já tem até ideia demais para que os ouvintes aí possam, enfim, selecionar algumas delas e provocar reflexões em seus escritórios, porque planejamento é isso, tá? É refletir, é debater, chegar a consensos e, no caso de um planejamento, definir para onde que a gente quer ir, e no nosso caso aqui, em 2021. É isso. Excelente, Marco. Nosso episódio vai chegando ao final e gostaria de agradecer mais uma vez sua participação aqui no Juridicast. E quem quiser ouvir o outro episódio que gravei com o Marco sobre implementação de um CRM e um escritório de advocacia, acesse o link do episódio 17 na descrição desse episódio. Marco, muito obrigado. Obrigado a você, Leandro. Ótima oportunidade. Seguimos juntos. Abraço. Abraço. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.